E antes disso, 8 horas e 40 minutos, esse tema repercute, obviamente, no mundo político, a direita, de alguma forma, explorando esse tema, acusando o governo Lula de corrupção, a esquerda reagindo, direita dizendo que esse esquema não é novo, começou ainda no governo Bolsonaro. Vamos, então, trazer aí as principais falas, os posts que tiveram mais compartilhamento e curtidas nas redes sociais, especificamente na rede social X. Vamos colocar, então, aí na sua tela as reações da esquerda e da direita. A gente começa com o deputado petista Bongás, que afirmou o seguinte: antes que canalhas bolsonaristas tentem tirar proveito da fraude do INSS, saibam o seguinte, ponto 1, a fraude iniciou em 2019, primeiro ano de Bolsonaro, quando o INSS assinou convênios com entidades. Ponto 2, no governo Lula, a CGU investigou e suspendeu esses convênios. Ponto 3, operação de hoje é resultado da ação do governo, é o que o deputado federal Bongás do PT afirma. Mais reações também da esquerda. Lindenberg Farias, do PT do Rio, disse o seguinte: não caia em fake news. O esquema de corrupção no INSS começa em 2019 no governo de Jair Bolsonaro. Em 2023, já no governo do presidente Lula, a CGU pediu para a APF investigar em sigilo. Hoje, no caso ontem, foi deflagrada a operação sem desconto para desbaratar quem estava roubando aposentados e pensionistas no Brasil. Compartilhe a verdade, é o que pede o deputado Lindenberg Farias. Dando sequência às reações, já tivemos aqui 2 deputados petistas, vamos então aos demais da direita e da esquerda que se posicionaram em relação a esse esquema de fraude no INSS, bilhões de reais que teriam sido desviados de aposentados e pensionistas ao longo dos últimos anos. Então, para você que estava aí estranhando algum desconto no seu aposento, na sua pensão, está aí a explicação. Deputado bolsonarista Carlos Jordi disse o seguinte: sindicato de irmão de Lula é alvo da Polícia Federal em operação que investiga o desvio de mais de 6 bilhões de reais do INSS. Tudo em família. De fato, esse sindicato foi alvo também dessa operação. Já já a gente vai detalhar um ponto importante aqui também do nosso Povo News. Senador Sérgio Moro: as fraudes contra os aposentados do INSS, que foram estimadas em 6 bilhões de reais, comprovam em definitivo que o governo Lula não precisa importar criminosos do Peru, se referindo à proteção que foi dada à ex-primeira-dama do Peru. Chico Alencar, do PSOL, disse o seguinte: desde muito cedo a ironia popular diz que INSS significa nosso salário sumiu. O desvendamento do esquema criminoso de roubo da remuneração de aposentados e pensionistas revelou que ele existe desde 2019 no governo Bolsonaro, reforça também o deputado federal Chico Alencar, do PSOL. Vamos lá, mais reações, 8 horas e 43 minutos. Deputada federal Érica Hilton: fez muito bem o presidente Lula em demitir rapidamente Alessandro Stefanuto da presidência do INSS, Stefunato no caso. A Polícia Federal investiga um esquema criado em 2019 no governo Bolsonaro que desviou até hoje 6 bilhões de reais de aposentados e pensionistas do nosso país. Não podemos tolerar que criminosos usem a estrutura do próprio Estado, como sistema de descontos do INSS, para roubar o povo. Além da busca e apreensão contra Stefunato, a Polícia Federal também cumpriu outros 210 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão em 14 unidades da Federação, reforçando 5 já foram presos. Finalizando aqui as nossas reações, mais 2 nomes da direita. Começo com Kim Kataguiri. Ele diz o seguinte: escândalo no INSS. O presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, foi afastado após uma operação da PF e da CGU contra um esquema de 6,3 bilhões em descontos ilegais em aposentadorias e pensões. Entidades cobravam valores sem autorização dos beneficiários. Além dele, outros 5 servidores também foram afastados. A operação ocorre em 14 estados e no DF. O rombo: mais de 6 bilhões desviados entre 2019 e 2024. O nome da operação: sem desconto. Iremos para cima. O brasileiro precisa de explicações para ontem. Finalizando com o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, ele afirmou o seguinte:
Hoje, no caso ontem, foi revelado um esquema envolvendo o desconto indevido de 6 bilhões e 300 milhões de reais dos benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. Milhares de brasileiros tiveram valores descontados sem autorização, com o uso de assinaturas falsificadas e a participação direta de sindicatos. Um dos sindicatos investigados tem como vice-presidente o irmão do presidente Lula. Deve ser só coincidência ou talvez um dom familiar. Vou apresentar um requerimento de informações e também convocar o ministro da Previdência para comparecer à Comissão de Fiscalização da Câmara. Ele terá que explicar como esse esquema se manteve por tanto tempo e quais medidas serão adotadas para responsabilizar os envolvidos, é o que destaca o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. Agora sim, a gente tem também a fala do ministro Lewandowski, ministro da Justiça, em relação a essa operação da PF. Vamos acompanhar também a fala dele. Operação de proteção dos aposentados. Foi uma fraude contra os aposentados, pessoas que estão numa fase já adiantada da vida, por isso estão naturalmente debilitadas, foram vítimas, digamos assim, fáceis destes criminosos que apropriaram as pensões e as aposentadorias. Nós queremos dizer que essa é uma operação especial, evidentemente, mas não é extraordinária, ela se insere naquele conjunto de operações que o Ministério tem desenvolvido contra o crime organizado, seja no que diz respeito ao tráfico de drogas, tráfico de pessoas, tráfico de armas. No setor de combustíveis, estamos fazendo também uma operação muito grande, onde há um inquérito aberto pela Polícia Federal, onde o nosso núcleo estratégico de combate ao crime organizado está atuando especificamente nessa área e também, evidentemente, não esquecemos o setor da corrupção. Não admitimos neste governo a corrupção, seja ela qual for, venha de onde vier, sobretudo em prejuízo do erário público. Muito bem, como a gente informou